Ainda me lembro do cheiro daquela casa. Madeira velha misturada com cigarro barato e um toque de cachaça que sempre pairava no ar, mesmo quando ele não estava. Esse cheiro me persegue até hoje, sabe? Acordo no meio da noite e por um segundo, um breve segundo, sinto como se estivesse de volta àquele quarto pequeno, de cortinas amareladas pelo tempo. Meu nome é Maria das Dores Silva. Tenho 62 anos agora e venho de Serra das Angústias, um lugar que nem aparece direito nos mapas, perdido entre as montanhas do Espírito Santo. Um lugar bonito para quem vê de fora. As pessoas daqui sempre foram de sorrir e acenar quando se cruzam nas ruas. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo finge que não vê nada também. Nasci numa casa simples, na Rua dos Jasmins, número 17. Uma casa de madeira que rangia com o vento, com um quintal grande onde tinha uma mangueira antiga. Debaixo daquela mangueira, minha mãe está enterrada. Ninguém nunca soube disso. Só eu e ele. Meu pai, Cláudio Silva, o homem que a cidade inteira respeitava. A vida tem dessas ironias. O homem que todos cumprimentavam na rua, que as senhoras da igreja elogiavam como trabalhador, era o mesmo que transformou minha existência num inferno desde que tenho memória. Mas o pior começou quando eu tinha 14 anos. Antes disso, ele já era violento. Lembro das noites em que acordava com os gritos da minha mãe. Aparecida era o nome dela. Uma mulher pequena, de mãos calejadas de tanto esfregar roupa para fora. Tinha um sorriso triste, daqueles que parecem pedir desculpas por existir. Ela tentava me proteger como podia. Me mandava pro quarto quando ele chegava bêbado. Inventava desculpas para me mandar para casa da dona Josefa, nossa vizinha, quando sentia que a tempestade vinha por aí. Vai levar um pouco dessa geleia para dona Josefa, filha. Fica lá um pouco. Ajuda ela com os bordados. Era nosso código. Eu ia e ficava lá o máximo que podia. Às vezes dormia por lá mesmo. Dona Josefa nunca perguntava nada, mas seus olhos sabiam. Todo mundo sabia e ninguém fazia nada. Minha mãe começou a juntar dinheiro escondido. Encontrei as notas enroladas dentro de um vaso de planta sem flor, quando estava limpando a casa. Ela me pegou olhando aquilo e, pela primeira vez, falou abertamente. A gente vai embora daqui, filha. Só preciso juntar mais um pouco. Vamos para longe, onde ele não possa nos achar. Foi a primeira vez que senti esperança de verdade. Durou pouco. Naquela noite, a última noite que vi minha mãe viva, ela cometeu um erro. Ele chegou tarde, cambaleando como sempre. Eu estava na cozinha, ajudando ela a terminar de lavar a louça do jantar. Ele veio por trás dela, passou a mão em seu corpo de um jeito nojento e depois olhou para mim. Um olhar que me fez gelar por dentro. Essa aí tá ficando uma moça bonita, hein? Foi quando minha mãe fez algo que nunca tinha feito antes. Ela se virou e o empurrou com força. Não olha para ela desse jeito. Nunca mais olha. Eu sei o que passa nessa sua cabeça suja. Ele riu. Uma risada feia, que não tinha nada de engraçado. E o que você vai fazer sobre isso, Aparecida? Vou na delegacia amanhã cedo. Vou contar pro delegado Aristides tudo o que você faz com a gente. E se ele não fizer nada, vou embora e levo minha filha. Nunca vou esquecer o silêncio que veio depois disso. Um silêncio pesado, como se o ar tivesse virado concreto. Ele ficou parado, me olhando, depois olhando para ela. Então, com uma calma que me assustou mais que qualquer grito, disse: Vai pro seu quarto, Maria. Não vai não, fica aqui comigo. Minha mãe disse, me puxando pelo braço. O que aconteceu depois ainda visita meus pesadelos. O primeiro golpe pegou minha mãe no rosto. Ouvi o barulho do osso quebrando. Ela caiu, mas tentou se levantar. Tentei me colocar entre os dois, levei um empurrão tão forte que bati a cabeça na parede. Fiquei tonta com a visão embaçada, mas vi tudo. Cada soco, cada chute. Os gritos dela foram diminuindo até virarem gemidos. E depois, nada. Quando finalmente consegui me mexer, corri até ela. Estava caída no chão da cozinha. Um filete de sangue escorrendo do canto da boca, os olhos abertos olhando pro nada. Chamei por ela, sacudi, implorei para que respondesse. Nada. Meu pai estava parado, respirando pesado, olhando a cena como se estivesse assistindo a um filme chato. Olha o que você fez, ele disse.
Olha o que você causou. Eu não entendia. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Foi quando ele me agarrou pelo braço, me arrastando para longe dela. Ela tropeçou e bateu a cabeça. Foi um acidente. Se alguém perguntar, foi isso que aconteceu. Entendeu? Não respondi. Não conseguia. Entendeu? Ele gritou tão perto do meu rosto que senti o cheiro de cachaça me queimando as narinas. Balancei a cabeça que sim. Estava em choque. Ele me trancou no quarto. Passei a noite inteira ouvindo barulhos no quintal. O som da pá cavando a terra. Na manhã seguinte, tudo o que restava era um monte de terra fofa debaixo da mangueira e uma explicação pronta. Minha mãe tinha fugido com outro homem, abandonado a filha. Tinha pego suas coisas durante a noite e ido embora. E a cidade acreditou. Ou fingiu acreditar. As mesmas senhoras da igreja que antes sorriam para minha mãe agora balançavam a cabeça dizendo que sempre desconfiaram, que ela não prestava. Como uma mulher abandona a própria filha. Que vergonha! E como meu pai era forte criando a filha sozinho agora, que homem admirável. O pior veio na noite seguinte, quando ele entrou no meu quarto, trancou a porta e se sentou na beirada da minha cama. Seus olhos estavam diferentes. Não era mais meu pai que estava ali. Agora somos só nós dois, ele disse passando a mão no meu cabelo. E você vai ficar quietinha. Se contar para alguém o que aconteceu com sua mãe, ninguém vai acreditar em você. Vão dizer que você é louca, que está inventando coisas. E sabe o que acontece com meninas loucas? Vão te mandar para um lugar muito pior que esta casa. Eu tremia, encolhida contra a parede. Sabia o que viria a seguir. Parte de mim morreu naquela noite, junto com a última lembrança da minha infância. Quando ele terminou, deixando-me sozinha, encolhida e sangrando na cama, entendi que ninguém viria me salvar. Nessa noite, fitando o teto daquele quarto que seria minha prisão por anos, fiz um juramento silencioso. Um dia, ele pagaria por cada segundo de dor que causou. As pessoas me perguntam de onde tirei forças para aguentar o que veio depois. A verdade é que não foram forças que me mantiveram viva. Foi o ódio. Um ódio puro, cristalino, que crescia um pouco mais a cada dia. Um ódio que se tornou meu combustível, meu propósito. A cada nova humilhação, a cada nova dor, eu pensava: guarde isso, um dia ele vai sentir o mesmo. E assim comecei a observar, a aprender, a me tornar paciente, muito paciente. Vocês não imaginam o quão paciente uma pessoa pode se tornar quando tem um único objetivo na vida. Na nossa cidade, meu pai era quase uma lenda. Cláudio Silva, o caminhoneiro que cruzava o país de ponta a ponta, sempre voltando com histórias que encantavam os homens no bar do Zé Bigode. Alto, de ombros largos, tinha aquele tipo de sorriso que fazia as pessoas confiarem nele imediatamente. Um homem tão trabalhador, diziam. Coitado, criando a filha sozinho depois que a vagabunda da mulher fugiu. Era o que eu ouvia pelos cantos, nas poucas vezes em que me permitia sair de casa. As primeiras semanas após a morte da minha mãe foram as mais difíceis. Acordava todas as manhãs esperando que tudo tivesse sido um pesadelo, que ela entraria no meu quarto com aquele sorriso triste, me chamando para tomar café. Mas o que vinha era ele, com seu cheiro de cigarro e ordens ríspidas. Levanta, tem casa para limpar. E nem pense em sair por aquela porta. Ele instalou trancas novas, chaves que só ele tinha. Quando saía para suas viagens, me trancava em casa. Deixava comida suficiente para os dias em que estaria fora e um balde no banheiro, porque desligava a água. Para você não desperdiçar, dizia. Na verdade, era para garantir que eu não teria como me limpar direito, que estaria sempre suja, fedendo, para que ninguém quisesse chegar perto, se, por algum milagre, eu conseguisse escapar. A primeira vez que tentei fugir foi 3 semanas depois do assassinato. Ele tinha saído para uma viagem de 5 dias. Usando uma colher que afiei contra o cimento do quintal durante dias, consegui desparafusar a janela do banheiro. Era pequena, mas eu também era. Espremi meu corpo por aquela abertura, arranhando braços e pernas, mas não me importei com a dor. Liberdade era tudo o que eu queria. Corri pela noite, descalça, até a delegacia. O delegado Aristides estava lá, os pés sobre a mesa, lendo um jornal velho.
Entrei aos prantos, as palavras saindo atropeladas. Meu pai matou minha mãe. Ela está enterrada debaixo da mangueira. E ele faz coisas comigo. O delegado me olhou de cima a baixo. Eu estava suja, descabelada, com marcas de dedos nos braços e hematomas nas pernas. Calma aí, menina. Que história é essa? Todo mundo sabe que sua mãe fugiu. Não, ele matou ela. Eu vi. Por favor, vão lá. Cavem debaixo da mangueira. Ele se levantou, pegou o telefone e discou alguns números. Alô, Cláudio? É o Aristides. Tô aqui com sua filha na delegacia. Sim. Está dizendo umas coisas estranhas. Entendo. Ah, é mesmo? Tá certo então. Ele desligou e veio até mim com um olhar que misturava pena e irritação. Seu pai me explicou tudo. Disse que você não aceitou a partida da sua mãe, que tem inventado histórias, que fugiu mesmo ele tendo te proibido de sair por causa do seu comportamento rebelde. Disse também que andou se machucando de propósito, que já te pegou se cortando. Ele está mentindo. Por favor, acredite em mim. O delegado suspirou, colocando a mão no meu ombro. Olha, Maria, seu pai está voltando agora mesmo para te buscar. Ele estava em Vitória, não longe. Disse que vai te levar no médico, que você precisa de ajuda. Entrei em pânico. Tentei correr, mas ele me segurou pelo braço, me arrastando para uma sala nos fundos. Fica aqui quietinha até seu pai chegar. E para de inventar essas histórias, menina. O Cláudio é meu amigo de infância. Conheço o caráter dele. 3 horas depois, meu pai chegou. A performance foi perfeita. Na frente do delegado, me abraçou com lágrimas nos olhos. Filha, você me deixou tão preocupado. Por que fugiu? Por que fica inventando essas histórias? O delegado bateu nas costas dele, consolando. Cláudio, leva ela naquele médico lá de Colatina. Aquele que tratou do filho do Josias quando teve aqueles problemas na cabeça. Meu pai assentiu, agradeceu e me levou para o carro. Assim que entramos e as portas se fecharam, seu rosto transformou-se. O teatro acabou. Você vai pagar caro por isso. Foi tudo que disse, com uma voz tão fria que congelou minha alma. E paguei. Naquela noite, conheci um novo nível de dor e humilhação. Quando terminou, mal conseguia me mover. Foi a primeira vez que desejei morrer. Da próxima vez que tentar fugir ou abrir a boca, não vou ser tão bonzinho. Ele avisou, antes de me trancar no porão que se tornaria meu novo quarto pelos próximos meses. O porão era úmido, escuro, com um colchão velho no chão e um balde no canto. Uma pequena janela, alta demais para eu alcançar, deixava entrar um fio de luz durante o dia. Era lá que eu ficava quando ele estava em casa. Quando saía para viagens, me permitia ficar na casa, para limpá-la. A segunda tentativa de fuga foi 6 meses depois. Eu havia ganhado a confiança dele de novo, fingindo estar curada das minhas mentiras. Na escola, para onde voltei depois que ele percebeu que minha ausência prolongada levantaria suspeitas, tentei contar para uma professora, a senhora Matilde, de português, que sempre me tratou com carinho. Preciso te contar uma coisa, falei depois da aula quando todos saíram. Claro, Maria. O que foi? É sobre o meu pai. Ele... Não consegui continuar. As palavras ficaram presas na garganta. E se ela também não acreditasse? E se contasse para ele? A senhora Matilde esperou, paciente. Vendo que eu não conseguia falar, ela tentou ajudar. Tem algo errado em casa, Maria? Você pode me contar. Estou aqui para ajudar. Respirei fundo e tentei de novo. Minha mãe não fugiu. Ele matou ela. E agora? Não consegui continuar. As lágrimas vieram. A senhora Matilde me abraçou, dizendo que ia ajudar, que ia falar com as autoridades. Senti uma esperança renascer. Na manhã seguinte, ela não apareceu para dar aula. Nem no dia seguinte. Quando voltou, uma semana depois, estava diferente. Evitava olhar nos meus olhos. No final da aula, me chamou. Maria, quero me desculpar. Eu falei com seu pai sobre o que você me contou. Ele me explicou sobre seus problemas, que você tem feito tratamento. Sinto muito. Não devia ter me intrometido em assuntos de família. Meu coração afundou. Mais uma porta se fechando. Ele falou com a senhora? Quando? Ele veio até minha casa naquele mesmo dia. Foi muito educado, me mostrou laudos médicos, explicou tudo. Fiquei envergonhada por ter duvidado. Entendi o que havia acontecido.
Ele a ameaçou. De alguma forma, a assustou o suficiente para fazê-la recuar. A expressão nos olhos dela não era só de vergonha, era de medo. Voltei para casa sabendo o que me esperava. Ele já estava lá, sentado na sala, me esperando com aquele sorriso que eu tanto odiava. Sua professora me ligou. Estamos preocupados com você, filha. Naquela noite, ele me quebrou de novo. Não apenas meu corpo, mas algo mais profundo. Minha esperança. A terceira e última tentativa de fuga foi quando completei 16 anos. Ele havia relaxado a vigilância. Eu me comportava exatamente como ele queria. Obediente, quieta, submissa. Por dentro, no entanto, algo estava mudando. O medo estava sendo lentamente substituído por um ódio calculista. Comecei a planejar cuidadosamente. Durante meses, roubei pequenas quantias do dinheiro que ele deixava pela casa. Consegui uma cópia da chave da porta dos fundos, feita na ferragem quando ele me mandou comprar pregos para consertar uma cadeira. Juntei algumas roupas, escondidas em um buraco que cavei debaixo da cama. Numa noite em que ele bebeu mais que o normal e caiu em um sono profundo, coloquei meu plano em ação. Peguei o dinheiro escondido, as poucas roupas e saí silenciosamente pela porta dos fundos. Corri pela noite até a rodoviária, que ficava na cidade vizinha, a 15 quilômetros de distância. Cheguei lá ao amanhecer, exausta mas determinada. Comprei uma passagem para o Rio de Janeiro, o lugar mais longe que o dinheiro permitia. O ônibus sairia em 2 horas. Sentei em um banco, tremendo, olhando para cada carro que passava, temendo ver o dele. Quando o ônibus finalmente chegou, senti um alívio tão grande que comecei a chorar. Entrei, me sentei, e pela primeira vez em anos, respirei fundo sem medo. A liberdade estava a apenas alguns minutos de distância. Foi quando o vi. Acompanhado do delegado Aristides e de 2 outros policiais, meu pai entrou na rodoviária. Seus olhos varreram o local até me encontrar dentro do ônibus. Tentei me esconder, mas era tarde demais. "Ali está ela!" gritou apontando. Os policiais invadiram o ônibus. Me arrastaram para fora, enquanto eu gritava, implorando por ajuda. Os outros passageiros olhavam, alguns com pena, a maioria apenas incomodados com o atraso. "Calma, menina. Seu pai está preocupado. Fugir de casa assim sem avisar ninguém", disse o delegado, como se estivesse falando com uma criança que fez uma travessura. "Ele vai me matar. Por favor, não me levem de volta." Meu pai se aproximou, o rosto contorcido em uma máscara de preocupação paternal. "Filha, você precisa voltar para casa. Precisa tomar seus remédios. O médico disse que sem eles você fica assim, confusa." "Que médico? Que remédios? Ele está mentindo." O delegado balançou a cabeça suspirando. "Cláudio, leva ela para casa. E dessa vez, tranca melhor as portas. É pro bem dela." De volta ao carro, meu pai não disse uma palavra durante todo o trajeto. Seu silêncio era mais aterrorizante que qualquer grito. Quando chegamos, ele me empurrou para dentro de casa, trancou a porta e então falou, em um tom quase casual: "Sabe, Maria, tentei ser paciente, tentei te dar chances, mas você não aprende." O que se seguiu foram as piores 48 horas da minha vida. Quando terminou, eu mal conseguia me mover. Cada centímetro do meu corpo doía. Havia sangue no colchão, nas minhas pernas, em lugares que me envergonha mencionar. "Espero que agora tenha aprendido", ele disse, jogando um balde de água fria sobre mim. "Você não vai a lugar nenhum. Nunca. E se tentar de novo, não vou parar até você estar morta. Entendeu?" Entendi. Naquela noite, olhando para o teto do porão, algo se quebrou definitivamente dentro de mim. Mas não foi a esperança. Foi a última barreira que me impedia de me tornar como ele. Fria, calculista, paciente. Foi quando decidi que não tentaria mais fugir. Não lutaria mais. Pelo contrário, me tornaria exatamente o que ele queria que eu fosse. A filha perfeita, obediente, quieta. Até que chegasse minha hora. Porque ela chegaria, eu tinha certeza. Um dia, os papéis se inverteriam. E eu estaria pronta. Na manhã seguinte, quando ele veio me buscar no porão, encontrou uma nova Maria. Uma que sorria submissa, que pedia desculpas, que prometia nunca mais dar trabalho.
Ele sorriu, satisfeito com sua obra. Viu? Não era tão difícil ser uma boa menina. Mal sabia ele que acabara de criar seu pior pesadelo. Os anos seguintes foram um estudo de paciência e observação. Aprendi a me mover como sombra pela casa, silenciosa, quase invisível, exceto quando ele precisava de mim. Cada insulto, cada humilhação, cada dor, eu guardava dentro de mim como quem guarda moedas num cofre. Um dia, esse tesouro amargo me serviria. Quando completei 18 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Meu pai adoeceu. Nada grave, apenas uma gripe forte que o deixou de cama por uma semana. Foi a primeira vez que o vi vulnerável, fraco, dependente. Enquanto preparava sopas que ele mal conseguia engolir e trocava os lençóis suados, uma ideia começou a germinar na minha mente. Uma ideia terrível e, ao mesmo tempo, libertadora. Um dia, ele vai ficar velho, pensei. Um dia, ele vai precisar de mim mais do que eu preciso dele. Foi como se uma porta se abrisse. Uma porta para o futuro, para uma possibilidade que nunca havia considerado. Naqueles dias, cuidando dele, percebi que o poder podia mudar de mãos. E comecei a planejar, não para amanhã ou depois, mas para anos à frente. Quando se recuperou, fiz um pedido que o surpreendeu. Pai queria aprender a costurar. A senhora Amélia da loja de tecidos disse que precisa de uma ajudante. Posso trabalhar lá? Ele me olhou desconfiado, procurando a armadilha. Por que isso agora? Estou cansada de ficar em casa o dia todo e... seria bom ter meu próprio dinheiro, para comprar coisas sem precisar pedir ao senhor. Ele pensou por um momento, considerando. Eu sabia o que passava por sua mente. Uma filha que trabalha significava mais respeito da comunidade para ele, e uma filha com dinheiro próprio significava menos despesas. Pode ser. Mas você sai de casa às 7 e volta às 5, nem um minuto depois. E me entrega o salário no final do mês. Eu te dou uma mesada. Concordei imediatamente. Não me importava com o dinheiro naquele momento. O que eu queria era sair daquela casa, respirar um ar diferente, conhecer pessoas, aprender coisas que poderiam me ser úteis no futuro. A senhora Amélia era uma viúva de 60 anos, dona da única loja de tecidos e aviamentos de Serra das Angústias. No começo, me ensinou apenas o básico: organizar as prateleiras, atender clientes, fazer pequenos reparos, mas logo percebeu que eu tinha habilidade com a agulha. Menina, você tem dom. Suas mãos parecem saber o que fazer antes mesmo da sua cabeça pensar. Com o tempo, comecei a fazer trabalhos mais complexos. Ajustes em vestidos, cortinas sob medida e, eventualmente, roupas inteiras. As mulheres da cidade começaram a pedir especificamente por mim. O ponto da Maria é tão delicado, diziam. Mal sabiam elas que aqueles mesmos dedos que criavam beleza sonhavam em causar dor. Foi na loja da senhora Amélia que conheci Sebastião. Ele entrou numa tarde quente de janeiro, querendo um terno ajustado para o casamento do irmão. Era um homem quieto, de fala mansa, olhos gentis, tão diferente do meu pai que parecia ser de outra espécie. Enquanto tirava suas medidas, nossas mãos se tocaram por acidente. Senti algo estranho. Um calor que subia pelo pescoço. Ele também pareceu sentir, porque sorriu de um jeito envergonhado que achei bonito. Foi a primeira vez que pensei em um homem dessa forma, sem medo. Sebastião voltou na semana seguinte, mesmo sem precisar. Trouxe uma camisa para ajustar um botão que nem estava solto. Na terceira visita, convidou-me para tomar um café após o trabalho. Não posso, respondi sem explicar. Tenho que voltar para casa às 5. Ele pareceu desapontado, mas não insistiu. Em vez disso, começou a aparecer na hora do meu almoço, trazendo um sanduíche ou uma fruta, sentando-se comigo nos fundos da loja. Conversávamos sobre coisas simples: o tempo, as notícias da cidade, livros que ele havia lido. Sebastião trabalhava na única agência bancária da cidade. Era organizado, responsável, respeitado. O tipo de homem que meu pai não poderia simplesmente intimidar ou descartar. E, percebi com surpresa, o tipo de homem que poderia ser minha rota de fuga. Quando ele finalmente me pediu em namoro, 3 meses depois, aceitei. Não por amor. Não sabia se era capaz disso.
mas por estratégia. Um namoro significava mais liberdade, mais tempo fora de casa, mais oportunidades. Contar ao meu pai foi a parte mais difícil. Escolhi um domingo depois do almoço, quando ele estava de bom humor após algumas cervejas. Pai, tem um rapaz que quer me namorar. O Sebastião do banco. Ele levantou os olhos do jornal, surpreso. Aquele magrelo de óculos? O que ele quer com você? A pergunta me feriu, mas não demonstrei. Ele gosta de mim. É um bom homem, trabalhador. Meu pai riu. Um som áspero que me arrepiou a espinha. E você acha que eu vou deixar? Que vou deixar outro homem tocar no que é meu? Senti o estômago revirar com suas palavras, mas mantive a calma. Já esperava por isso. O Senhor mesmo sempre diz que as pessoas comentam por eu não ter um namorado, que acham estranho. Se eu namorar o Sebastião, ninguém vai falar mais nada. E ele é respeitado na cidade, tem um bom emprego. O senhor não ia gostar de ter um genro assim? Era a isca perfeita. Apelei para o que ele mais se importava: a opinião dos outros. Meu pai ficou em silêncio por um momento, considerando. Traga ele aqui no domingo. Quero conhecer esse sujeito. O encontro foi tenso, como imaginei que seria. Sebastião, nervoso, tentando impressionar. Meu pai, jogando seu jogo de intimidação. Fiquei entre os dois, traduzindo aquele encontro de homens tão diferentes. No final, meu pai deu sua bênção, não sem antes deixar claro quem mandava. Você pode namorar minha filha, rapaz, mas tem regras. Nada de agarramento, nada de andar sozinhos. E ela continua voltando para casa às 5 todos os dias. Sebastião concordou com tudo, ansioso demais para agradar. Quando saiu, meu pai me agarrou pelo braço, me puxando para perto. Isso não muda nada entre nós, entendeu? O que fazemos aqui continua sendo nosso segredo. Se você abrir a boca para ele, eu acabo com vocês dois. Naquela noite, ele fez questão de me lembrar a quem eu pertencia. A dor foi a mesma de sempre, mas algo havia mudado dentro de mim. Cada gesto brutal dele agora alimentava não apenas meu ódio, mas minha determinação. Eu tinha um plano lento, paciente, como o bordado mais delicado que já fiz. Namorei Sebastião por 2 anos antes que ele me pedisse em casamento. Durante esse tempo, mantive 2 vidas completamente separadas. Durante o dia, era a namorada doce e tímida. À noite, continuava sendo a prisioneira do meu pai. Sebastião nunca soube de nada. Eu me tornei especialista em esconder marcas, em sorrir quando queria gritar, em inventar desculpas para não deixá-lo ver meu corpo. Sou antiquada, dizia, quando ele tentava avançar além de beijos castos. Quero esperar pelo casamento. A verdade é que a ideia de intimidade me aterrorizava. Como poderia explicar as cicatrizes? Como poderia deixar que me tocasse sem tremer de medo? Quando o pedido de casamento veio, meu pai surpreendentemente não criou obstáculos. Acho que ele havia calculado que era melhor me ver casada, mantendo as aparências, do que enfrentar perguntas sobre por que sua filha de 21 anos ainda vivia sob seu controle absoluto. Você pode se casar, ele disse, mas vai continuar sendo minha, entendeu? Mesmo casada, quando eu chamar, você vem. Engoli o nojo e concordei. Era apenas mais um passo no meu plano. O casamento significava sair daquela casa. Significava distância. E distância significava espaço para pensar, para planejar melhor. O casamento foi simples, na igreja da cidade. Sebastião estava radiante. Eu, dividida entre o alívio de escapar e o terror do desconhecido. Meu pai me levou ao altar com um sorriso orgulhoso para as câmeras, apertando meu braço com força suficiente para deixar marcas sob o vestido branco. A noite de núpcias foi um pesadelo à parte. Não consegui esconder meu pânico quando Sebastião tentou me tocar. Comecei a chorar descontroladamente. Ele, confuso e preocupado, não insistiu. Está tudo bem, Maria. Podemos esperar. Temos tempo. Levou meses até que eu conseguisse permitir qualquer intimidade. E mesmo assim, era como se meu corpo não fosse meu. Como se eu observasse tudo de longe, desconectada. Sebastião percebeu que algo estava errado, mas atribuiu ao que chamava de minha natureza tímida. Nunca soube a verdade completa. Não por falta de tentativas da parte dele. Maria, às vezes você parece tão distante,
Tem algo que preciso saber? Algo que está te machucando? Eu sempre desviava, sempre mentia. Estou apenas cansada. É só uma dor de cabeça. Estou preocupada com o trabalho. A verdade era pesada demais para compartilhar. Como dizer ao homem que você escolheu para escapar que seu próprio pai abusou de você por anos? Como admitir que seu casamento era, em parte, uma estratégia de sobrevivência? E meu pai continuava por perto, como uma sombra. Aparecia na nossa casa sem avisar. Ligava a qualquer hora, sempre com alguma desculpa, sempre me lembrando silenciosamente de nosso acordo. Eventualmente engravidei. Foi quando algo realmente mudou dentro de mim. Olhando para minha barriga crescendo, sentindo aquela vida que dependeria de mim, tomei uma decisão. Meu filho jamais conheceria o avô. Jamais ficaria sozinho com ele. Jamais sofreria o que sofri. Quando Miguel nasceu, estabeleci limites claros. Meu pai podia visitar, mas sempre com Sebastião presente. Nunca ficaria sozinho com o bebê. Ele entendeu a mensagem e, por um tempo, respeitou. Acho que percebeu que eu havia mudado, que não era mais a menina aterrorizada de antes. Tive outro filho 2 anos depois, Carolina. Com cada criança me sentia mais forte, mais determinada a protegê-los. Construí uma vida que parecia normal por fora. Uma costureira respeitada, esposa de um bancário, mãe de 2 crianças saudáveis. Ninguém imaginaria os demônios que carregava, o plano que cultivava lentamente. Nos anos que se seguiram, mantive distância do meu pai tanto quanto possível. As visitas se tornaram raras, sempre breves, sempre tensas. Ele envelhecia, e com a idade, veio a frustração de perder o controle sobre mim. Às vezes, quando me olhava, eu podia ver o ódio em seus olhos, a raiva por eu ter escapado de suas garras. Mas eu sabia que não havia escapado realmente, apenas adiado o confronto final. Um dia, teríamos que acertar nossas contas, e eu estaria pronta. Essa hora chegou quando Sebastião morreu, de forma súbita e inesperada. Um aneurisma cerebral, disseram os médicos. Em um dia ele estava lá, sorrindo sobre o café da manhã. No seguinte, havia partido. Meus filhos, já adultos, voltaram para o funeral e depois seguiram suas vidas em cidades maiores. Fiquei sozinha na casa que compartilhamos por mais de 20 anos. Foi quando meu pai apareceu à minha porta, 1 semana após o enterro. Sinto muito pela sua perda, disse com uma falsa simpatia que me revoltou. E então, abaixando a voz, agora que está sozinha, talvez seja a hora de você voltar para casa. Olhei para ele. Estava com quase 70 anos agora, ainda forte, mas já mostrando sinais da idade. Cabelos grisalhos, rugas profundas, uma leve curvatura nas costas. Sorri, um sorriso que não alcançava meus olhos. Você está certo, pai. Acho que chegou a hora. Não voltei para a casa do meu pai naquela semana, nem na seguinte. Disse a ele que precisava de tempo para organizar minhas coisas, fechar a casa, resolver pendências. Na verdade, estava preparando o terreno. Cada passo precisava ser meticulosamente calculado. Primeiro, conversei com meus filhos. Miguel, meu primogênito, trabalhava como engenheiro em São Paulo. Carolina havia se mudado para o Rio de Janeiro, onde dava aulas de biologia em um colégio particular. Ambos insistiram para que eu fosse morar com um deles. Mãe, você não precisa ficar sozinha. Vem para São Paulo, tenho espaço no apartamento. Ofereceu Miguel durante uma ligação. Ou vem para o Rio, mãe. O clima é mais parecido com o que você está acostumada, argumentou Carolina. Agradeci a preocupação deles, mas recusei ambos os convites. Disse que precisava ficar em Serra das Angústias, onde tinha meu trabalho, minhas amigas, minha vida. A verdade era outra. Não podia deixar meu pai escapar, não depois de esperar tanto tempo. Estou pensando em me mudar para a casa do vovô, contei a eles numa conversa em grupo. Ele está ficando velho, precisa de alguém por perto. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Meus filhos nunca tiveram uma relação próxima com o avô. Sempre sentiram, mesmo sem entender completamente, que havia algo errado naquele homem. Mãe, tem certeza? Vocês nunca foram muito próximos? Questionou Carolina, sempre a mais perceptiva. É o certo a fazer. Ele é meu pai, está sozinho, já tem idade avançada.
E a casa é grande demais só para ele. Depois de mais algumas tentativas de me dissuadir, eles acabaram aceitando minha decisão. Prometi visitar com frequência, ligar todos os dias. Promessas que sabia que poderia não cumprir, dependendo de como meu plano se desenrolasse. A segunda fase do meu plano envolveu a comunidade. Comecei a falar abertamente sobre minha preocupação com a saúde do meu pai. Mencionava esquecimentos, confusões, sinais de uma mente que começava a falhar. Nada muito dramático, apenas o suficiente para plantar a semente da dúvida. Papai confundiu o dia da semana 3 vezes esta semana. Comentei casualmente com Dona Josefa, sabendo que a notícia se espalharia como fogo em palha seca. Encontrei ele olhando para a geladeira aberta, como se tivesse esquecido o que foi buscar, disse ao farmacêutico, quando fui comprar alguns medicamentos. Pequenas histórias, aparentemente inocentes, que construíam a narrativa de um homem que começava a perder a lucidez. Histórias que justificariam comportamentos estranhos que ele pudesse apresentar no futuro. Paralelamente, comecei a estudar. A biblioteca municipal era pequena, mas tinha uma seção básica de saúde. Peguei emprestados livros sobre geriatria, cuidados com idosos, doenças degenerativas. Nas horas vagas na loja de costura, pesquisava na internet usando o celular. Queria entender como o corpo envelhece, como a mente se deteriora, como a dor se manifesta. Numa dessas pesquisas, encontrei informações sobre uma planta que crescia abundantemente nas encostas da região. Uma planta com propriedades interessantes quando consumida em determinadas quantidades. Não matava, mas causava confusão mental, alucinações, perda temporária da noção de realidade, perfeita para o que eu planejava. Também estudei sobre medicamentos comuns para idosos, pressão alta, colesterol, problemas cardíacos. Quais interagiam entre si? Quais causavam efeitos colaterais quando combinados de certas formas? Quais poderiam ser manipulados sem deixar rastros evidentes? A senhora tem se interessado muito por saúde ultimamente, comentou seu Sebastião, o farmacêutico, enquanto eu folheava uma revista médica na farmácia. Preciso me preparar para cuidar do meu pai, respondi com um sorriso triste. A idade chega para todos nós, não é mesmo? 3 meses após a morte de meu marido, anunciei oficialmente que me mudaria para a casa do meu pai. Vendi nossa casa, doei parte dos móveis, guardei apenas objetos pessoais e itens que seriam úteis para o que eu planejava. A mudança aconteceu num domingo, dia em que a cidade inteira parecia estar na igreja ou descansando em casa. Meu pai me recebeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Aos 72 anos, ele já não era o homem imponente que aterrorizou minha juventude, mas ainda havia uma dureza em seu olhar que me dizia que a crueldade continuava lá, apenas adormecida. Bem-vinda de volta, filha, disse ele, abrindo a porta da casa onde vivi meu inferno particular. O cheiro continuava o mesmo. Madeira velha, cigarro, uma leve umidade. As paredes tinham sido pintadas em algum momento, mas já mostravam sinais de descuido. A mobília era praticamente a mesma de 30 anos atrás, apenas mais gasta, mais triste. Seu quarto está do jeito que deixou, ele comentou enquanto eu carregava uma mala pelo corredor. Parei, encarando-o. Vou ficar no quarto da frente, pai. Aquele tem melhor ventilação. Algo em meu tom deve tê-lo surpreendido. Ele me estudou por um momento, como se tentasse entender essa nova versão de mim. Uma versão que não baixava os olhos, que não tremia com sua presença. Como quiser, respondeu finalmente, dando de ombros. Nos primeiros dias, estabelecemos uma rotina. Eu preparava as refeições, limpava a casa, cuidava da roupa. Ele passava a maior parte do tempo na varanda, fumando seus cigarros, observando a rua, ocasionalmente conversando com vizinhos que passavam. À noite, assistíamos televisão em um silêncio carregado de décadas de ressentimento não expresso. Era quase como uma peça de teatro, cada um interpretando seu papel. Eu, a filha devotada que voltou para cuidar do pai idoso. Ele, o senhor respeitável que criou a filha sozinho após ser abandonado pela esposa. Uma farsa que a cidade inteira aplaudia sem saber o que se escondia por trás das cortinas. Na primeira semana, ele testou os limites.
Entrou no meu quarto sem bater, fez comentários sobre meu corpo, deixou roupas íntimas espalhadas pelo banheiro como provocação. Eu não reagi. Não demonstrei medo, nem nojo, nem raiva. Apenas continuei com minha rotina, imperturbável. Foi na segunda semana que ele finalmente verbalizou o que estava em sua mente desde minha chegada. Você sabe por que eu deixei você voltar, não sabe? Perguntou durante o jantar. Seus olhos fixos nos meus enquanto cortava um pedaço de carne. Para ter alguém que cuide de você na velhice, respondi calmamente, sem desviar o olhar. Ele riu, aquela risada áspera que povoou meus pesadelos por décadas. Isso também, mas principalmente porque você me pertence. Sempre pertenceu. Aquele seu marido fraco só estava te emprestando por um tempo. Continuei comendo, como se estivéssemos discutindo o tempo. Estou velha demais para essas coisas, pai. Tenho 52 anos. Não tão velha, ele respondeu, seus olhos percorrendo meu corpo de uma forma que me fez querer vomitar. E você sabe que não tem escolha. Nunca teve. Naquela noite, ele veio ao meu quarto. Não tranquei a porta propositalmente. Queria que ele pensasse que ainda tinha poder sobre mim, que ainda me controlava. Quando entrou, encontrou-me sentada na cama, completamente vestida, esperando. Você sabia que eu viria, disse ele, não como uma pergunta. Sabia. Ele se aproximou, sentando-se na beirada da cama. Eu não recuei. Sabe o que quero de você? Sei. Mas antes, pensei que poderíamos conversar, como adultos. Ele pareceu surpreso, depois desconfiado. Conversar sobre o quê? Sobre o passado. Sobre mamãe. A menção dela fez seu rosto endurecer. Sua mãe fugiu. Não há nada para conversar. Não, pai. Ela não fugiu. Você a matou. Na cozinha. Eu vi. Ele ficou imóvel por um momento. Então riu. Um som frio que não continha nenhum humor. E quem vai acreditar em você? A filha problemática que sempre inventou histórias? Não pretendo contar a ninguém. Não agora. Só queria que soubéssemos, nós dois, que não há mais mentiras entre nós. Algo em minha calma o perturbou. Ele esperava medo. Talvez súplicas. Não esta aceitação fria, quase clínica da situação. O que aconteceu com você? Perguntou genuinamente confuso. A vida aconteceu, pai. Casei, tive filhos, envelheci. Aprendi que algumas coisas não podem ser mudadas, apenas aceitas. Ele estudou meu rosto por longos segundos, procurando sinais de engano. Não encontrando nenhum, relaxou visivelmente. Então você entende como as coisas serão agora. Entendo. Mas estou cansada hoje. Foi um dia longo, com a mudança e tudo mais. Podemos deixar isso para outro dia? Ele hesitou, desconfiado da facilidade com que eu cedia. Mas sua arrogância venceu. Ele acreditava realmente que havia me quebrado tão completamente que eu jamais ofereceria resistência verdadeira. Amanhã, então, concedeu, levantando-se. E não tente trancar esta porta. Não vou trancar, prometi. Quando saiu, permiti-me um pequeno sorriso. A primeira fase do meu plano estava completa. Ele acreditava que ainda tinha poder sobre mim, que eu ainda era aquela menina aterrorizada. Na manhã seguinte, preparei um café da manhã especial. Ovos, bacon, pão caseiro, café forte. E no café dele, a primeira dose da planta que colhi na encosta. Não o suficiente para causar efeitos notáveis, apenas para começar a construir uma presença no organismo dele. Nos dias seguintes, aumentei gradualmente a dose. Em uma semana, ele começou a reclamar de tonturas ocasionais. Em 2, de lapsos de memória. Estou ficando como meu pai, comentou uma tarde, frustrado por não conseguir lembrar onde havia deixado os óculos. Ele também começou a esquecer as coisas quando ficou velho. É normal na sua idade, respondi, encontrando os óculos para ele. Vou marcar uma consulta com o Dr. Osvaldo. O médico, agora um senhor de cabelos brancos, mas ainda ativo, examinou meu pai e receitou alguns medicamentos para melhorar a circulação cerebral. Exatamente o que eu esperava. Remédios que eu poderia manipular, substituir, combinar com minhas próprias preparações. Sua filha está cuidando bem de você, comentou o médico antes de sairmos do consultório. Ela voltou para casa finalmente, respondeu meu pai.
passando o braço ao redor dos meus ombros em uma demonstração de afeto paternal que me causou arrepios. Está cumprindo seu dever. Nas semanas seguintes, implementei a segunda fase do plano. Comecei a alterar o ambiente ao redor dele. Pequenas mudanças que ele não perceberia conscientemente, mas que confundiriam sua percepção. Mudava objetos de lugar durante a noite, trocava quadros de parede, alterava sutilmente a rotina da casa. Ao mesmo tempo, aumentava as doses no seu café, no seu almoço, no chá que preparava à tarde. As alucinações começaram sutilmente. Ele jurava ter visto alguém no quintal, olhando pela janela. Dizia ouvir passos no corredor durante a noite. Uma vez, acordou gritando, dizendo que havia uma mulher parada ao pé da cama. Era ela, sussurrou tremendo. Era sua mãe. Fingi surpresa, depois preocupação. Pai, não tem ninguém aqui. Foi só um pesadelo. Mas não era pesadelo. Era o começo da minha vingança. À medida que os meses passavam, a mente do meu pai deteriorava-se exatamente como eu havia planejado. As alucinações aumentaram em frequência e intensidade. Ele já não distinguia com clareza o que era real e o que era produto da sua mente envenenada. Várias vezes por semana, jurava ver minha mãe pela casa. Às vezes na cozinha, às vezes no quintal sob a mangueira. Outras vezes parada no corredor, observando-o em silêncio. Ela não para de me olhar, Maria. Ele sussurrava, agarrando meu braço com dedos trêmulos. Ela sabe o que eu fiz. Quem sabe o que você fez, pai? Perguntava eu, fingindo confusão. Não tem ninguém aqui. Seus olhos, antes tão duros e seguros, agora revelavam um medo primordial. Ele balançava a cabeça, incapaz de articular o que realmente o aterrorizava. Ainda não estava pronto para confessar, para admitir seus crimes. Mas eu sabia que chegaria lá, eventualmente. Todos chegam quando o medo se torna insuportável. Os vizinhos começaram a notar as mudanças. Meu pai, antes sociável na varanda, agora raramente saía de casa. Quando o fazia, murmurava sozinho, olhava por cima do ombro constantemente, sobressaltava-se com sons comuns. Seu pai não anda bem, não é? Comentou Dona Josefa um dia, quando me encontrou no mercado. Outro dia passou por mim na rua e nem me reconheceu. Ficou me olhando como se eu fosse um fantasma. A idade, Dona Josefa? Respondi com um suspiro ensaiado. E acho que está com Alzheimer, como o pai dele. O médico disse que é hereditário. A mentira se espalhou rapidamente. Logo, toda a Serra das Angústias sabia que o velho Cláudio Silva estava perdendo a memória, a razão. As pessoas me olhavam com uma mistura de pena e admiração. Que filha dedicada, diziam, cuidando do pai doente assim, depois de tudo. Depois de tudo. Como se soubessem. Como se tivessem a menor ideia do que tudo significava. Em casa, continuava meu trabalho metódico. O porão, onde fui prisioneira por tanto tempo, tornou-se o centro do meu plano. Enquanto meu pai dormia, sob efeito dos remédios que eu manipulava, trabalhei para recriar o ambiente exato de 48 anos atrás. Encontrei na antiga loja de móveis usados peças semelhantes às que existiam na época. Pintei as paredes com a mesma cor desbotada. Coloquei um colchão idêntico ao que ele usava para me violar. Na terceira fase do plano, comecei a trabalhar em mim mesma. Usando minhas habilidades de costureira, confeccionei um vestido exatamente como o que usava aos 14 anos. Estudei fotografias antigas, lembrando como prendia o cabelo, como me maquiava na época. Ou melhor, como não me maquiava, pois era apenas uma menina. Pratiquei no espelho, modificando minha postura, minha voz, para evocar aquela versão perdida de mim. Uma noite, quando suas alucinações estavam particularmente intensas, ele me chamou ao seu quarto. Estava sentado na beira da cama, tremendo, os olhos fixos em um canto vazio do cômodo. Ela está aqui de novo, sussurrou. Não para de me olhar. Quem, pai? Perguntei, sabendo muito bem a resposta. Sua mãe, Aparecida. Ele engoliu em seco, passando a mão pelo rosto suado. Ela sabe o que eu fiz. Foi a primeira vez que ele admitiu, mesmo que indiretamente. Senti uma onda de satisfação, mas mantive o rosto preocupado, solidário. O que você fez, pai? O que a mamãe sabe? Ele me olhou, momentaneamente lúcido, desconfiado. Nada. Estou confuso.
Ela fugiu, lembra? Claro, pai. Foi só um pesadelo. Ajudei-o a deitar-se novamente, arrumando os travesseiros. Tome este remédio. Vai ajudar você a dormir sem sonhos. O remédio, claro, só intensificaria as alucinações, mas ele não precisava saber disso. Quando completamos 6 meses morando juntos, meu pai já era uma sombra do homem que havia sido. Perdera peso, seus olhos estavam constantemente injetados pelo sono irregular. Suas mãos tremiam sem parar. O médico diagnosticou demência de início rápido, receitou mais remédios, sugeriu internação. Ainda não, respondi à sugestão. Quero cuidar dele em casa enquanto for possível. O Dr. Osvaldo assentiu, admirado com minha dedicação. Se ele soubesse. Foi nessa época que implementei a parte final do meu plano. Uma noite, depois que ele tomou seus remédios e caiu em um sono profundo, o carreguei com dificuldade até o porão. Não era fácil. Mesmo magro e debilitado, ele ainda era um homem adulto. Mas a adrenalina da vingança me deu forças que eu não sabia possuir. Amarrei-o à cama que havia preparado, usando cordas firmes, mas que não deixariam marcas permanentes. Prendi seus braços e pernas, exatamente como ele fazia comigo. Então me sentei em uma cadeira no canto e esperei que acordasse. Demorou quase 2 horas. Quando finalmente abriu os olhos, a confusão foi imediata. Piscou várias vezes tentando entender onde estava. Quando percebeu que não podia se mover, o pânico tomou conta. O que? Maria! Maria! Me desamarre! O que é isso? Não respondi. Levantei-me calmamente e saí do porão, ignorando seus gritos. Subi para meu quarto, vesti o vestido que havia preparado, arrumei meu cabelo como o de uma adolescente, removi toda a maquiagem do rosto. Olhei-me no espelho e por um momento vi aquela menina de 14 anos olhando de volta para mim, os olhos cheios de dor e medo. Não tenha medo, sussurrei para ela. Estamos quase lá. Voltei ao porão. Quando entrei, meu pai parou de gritar abruptamente. Seus olhos se arregalaram, fixos em mim, ou melhor, na versão de mim que ele estava vendo, a mistura da Maria real na sua frente e da Maria adolescente que as drogas e sua culpa faziam-no enxergar. Não, não pode ser, ele murmurou. Oi, pai, disse eu, modulando minha voz para soar mais jovem, mais vulnerável. Lembra de mim? Você não é real, ele disse, balançando a cabeça freneticamente. É a medicação. Estou alucinando. Sou tão real quanto a mamãe debaixo da mangueira. Respondi, sentando-me na beirada da cama. Tão real quanto o que você fez comigo neste mesmo porão. Ele começou a chorar. Um som estranho vindo daquele homem que eu nunca havia visto demonstrar qualquer fragilidade. Me perdoa, balbuciou. Eu estava doente. Não era eu mesmo. Não era você mesmo quando bateu na mamãe até ela morrer? Não era você mesmo quando me trancou aqui e me violentou por anos? Não era você mesmo quando destruiu minha capacidade de confiar, de amar, de viver sem medo? Ele não respondeu, apenas chorou mais forte, um choro de criança assustada. Durante 7 dias, o mesmo período que ele me manteve cativa antes de matar minha mãe, repetiu o ritual. Durante o dia, era a filha dedicada que cuidava do pai doente. À noite, transformava o porão em seu inferno particular. Não o toquei fisicamente. Não precisava. As drogas, a culpa e o medo estavam fazendo todo o trabalho por mim. No 7º dia, ele estava completamente quebrado. Não comia, mal bebia água, tremia constantemente. Foi quando vesti minhas roupas normais e desci ao porão como eu mesma, a Maria de 52 anos. Me reconhece, pai? Perguntei, sentando-me na cadeira ao lado da cama. Seus olhos vermelhos e inchados focaram em mim com dificuldade. Maria, me ajuda. Estou vendo coisas. Não são coisas, pai. Sou eu. As 2 versões de mim. A que você destruiu e a que sobreviveu para se vingar. A compreensão lentamente iluminou seu olhar. Não era mais apenas a confusão da demência ou das drogas. Era o reconhecimento terrível da verdade. Você fez isso comigo? Sim, respondi simplesmente. Assim como você fez comigo. Por quê? Depois de tanto tempo? Porque algumas dívidas nunca prescrevem. Porque cada noite que passei neste porão, cada vez que gritei por ajuda e ninguém veio,
Cada mentira que você espalhou sobre minha mãe, tudo isso exigia pagamento. Tirei do bolso uma pequena seringa. Não continha veneno letal. Nunca pretendi matá-lo. A morte seria muito rápida, muito misericordiosa. O que eu queria era algo mais duradouro. Isso vai causar um AVC, expliquei calmamente, como uma enfermeira explicando um procedimento de rotina. Não vai te matar. Vai apenas paralisar parte do seu corpo. Você continuará consciente, capaz de entender tudo ao seu redor, mas incapaz de se mover adequadamente ou de falar claramente. Ficará preso dentro do seu próprio corpo, assim como eu fiquei presa nesta casa. Seus olhos se arregalaram de horror, mas estava fraco demais para lutar quando aproximei a agulha do seu braço. Não se preocupe, pai. Vou cuidar muito bem de você. A filha dedicada, lembra? Todos vão admirar minha devoção, meu sacrifício. Ninguém jamais suspeitará. Injetei o líquido em sua veia. Em questão de minutos, vi seus olhos perderem o foco, sua boca contorcer-se em um esgar, metade do seu corpo ficando flácida. O AVC foi exatamente como planejei. Devastador o suficiente para incapacitá-lo, mas não para matá-lo. Chamei uma ambulância, interpretando perfeitamente o papel da filha desesperada. Ele estava normal. Então, de repente, caiu e não conseguiu mais falar direito. Expliquei aos paramédicos. Lágrimas convincentes escorrendo pelo meu rosto. No hospital, o diagnóstico confirmou minhas expectativas. AVC grave. Sequelas permanentes. Ele sobreviveria, mas necessitaria de cuidados constantes pelo resto da vida. Paralisia no lado direito do corpo. Afasia severa. Dependência total para atividades básicas. Senhora, com o quadro do seu pai, recomendamos uma instituição especializada, sugeriu o médico. De forma alguma, respondi firme. Ele cuidou de mim a vida toda. Agora é minha vez de cuidar dele. E assim começou a fase final da minha vingança. Trouxe meu pai de volta para casa, para a mesma casa onde ele havia me aprisionado. Contratei uma enfermeira que vinha algumas horas por dia, mais para manter as aparências do que por necessidade real. O restante do tempo, éramos apenas nós dois. Ele estava plenamente consciente, seus olhos seguindo cada movimento meu com uma mistura de medo e súplica. Podia emitir apenas sons inarticulados, mas seu olhar dizia tudo. Sabia exatamente o que eu havia feito e por quê. Todas as noites, antes de deixá-lo sozinho em seu quarto, eu me inclinava e sussurrava em seu ouvido. Está preso no seu corpo como eu fiquei presa naquela casa. A diferença é que você merece isso. As pessoas da cidade viam apenas o que eu queria que vissem. Uma filha exemplar, sacrificando sua vida para cuidar do pai doente. Recebia elogios, ofertas de ajuda, olhares de admiração. Algumas vezes pegava meu pai na cadeira de rodas e o levava para a praça, onde todos pudessem testemunhar minha devoção. Como ele está hoje, Maria? Perguntavam. Cada dia é uma luta, respondia eu, acariciando a cabeça dele como se fosse uma criança ou um animal de estimação. Mas estamos lidando com isso da melhor forma possível, não é, papai? Ele só podia olhar. Aqueles olhos que um dia me aterrorizaram, agora cheios de um pavor que apenas eu compreendia completamente. Durante 8 anos, mantive essa rotina. 8 anos de cuidados impecáveis na superfície e tortura psicológica nos bastidores. 8 anos em que cada dia era uma nova oportunidade de lembrá-lo do que havia feito, de fazê-lo reviver seus crimes através dos meus olhos. Não me arrependo de nada, nem de um único dia, de uma única palavra sussurrada, de uma única gota da substância que administrei. Cada momento de sofrimento dele foi apenas uma fração do que impôs a mim e a minha mãe. Meu pai morreu há 2 anos, em uma manhã chuvosa de maio. Estava sentado na varanda, como sempre ficava nas manhãs, observando a rua. Simplesmente fechou os olhos e não os abriu mais. Um ataque cardíaco, disseram os médicos. Rápido, indolor, mais misericórdia do que ele merecia, mas eu estava satisfeita. Minha vingança estava completa. No funeral, recebi abraços, palavras de conforto, elogios pela minha dedicação. Um exemplo de amor filial, disse o padre durante o sermão. Quase ri ali mesmo, diante do caixão. Se eles soubessem, hoje, aos 62 anos,
Vivo sozinha na mesma casa. Às vezes, penso em vender, em me mudar para perto dos meus filhos. Mas algo me prende aqui. Não é mais o medo, nem o ódio. Talvez seja a sensação de que fechei um ciclo, de que fiz justiça da única forma que poderia. De vez em quando, durmo no antigo quarto do meu pai, e posso jurar que o vejo parado no canto, me observando com aqueles olhos assustados dos últimos anos. Não tenho medo. Ele não pode mais me atingir. E se for um fantasma de verdade, bem, ele tem mais motivos para temer a mim do que eu a ele. Esta é minha história. Não a conto com orgulho, nem com vergonha. É simplesmente o que aconteceu, o que precisava acontecer. Há males que não podem ser perdoados, apenas vingados. E há justiças que nenhum tribunal pode prover, que precisamos buscar com nossas próprias mãos. Quando vejo jovens mulheres andando livremente pelas ruas de Serra das Angústias hoje, sinto que, de alguma forma, minha vingança não foi apenas por mim e por minha mãe. Foi por todas nós, por todas que ficam presas em silêncios forçados, em mentiras convenientes, em dores que ninguém quer ver. Se você está assistindo isso e carrega uma dor semelhante, saiba que não está sozinha. Que há força mesmo nos lugares mais quebrados dentro de nós. E que, um dia, de alguma forma, o equilíbrio se restaura, mesmo que você tenha que restaurá-lo com suas próprias mãos. Cheguei ao fim desta história com o coração ainda pesado, mesmo depois de tantos anos. Há feridas que nunca cicatrizam completamente, apenas formam uma crosta fina sobre o abismo que continua lá, profundo e escuro. Meu nome é Maria das Dores Silva. Tenho 62 anos. E carreguei este segredo por décadas até hoje, quando finalmente encontrei coragem para compartilhá-lo com vocês. Tudo começou naquela casa na Rua dos Jasmins, número 17, em Serra das Angústias, interior do Espírito Santo. Uma casa de madeira com uma mangueira no quintal onde minha mãe Aparecida foi enterrada depois que meu pai a assassinou brutalmente diante dos meus olhos. Eu tinha apenas 14 anos quando meu mundo desabou. Quando o homem que deveria me proteger transformou-se no meu pior pesadelo. Durante 4 anos, vivi um inferno diário naquele porão. Tentei fugir 3 vezes. Busquei ajuda com autoridades, com professores, com vizinhos. Ninguém quis ver a verdade. Uma cidade inteira preferiu acreditar na mentira conveniente de que minha mãe havia fugido, de que eu era problemática, de que meu pai era um homem honrado criando a filha sozinho. A crueldade não está apenas nas mãos de quem comete os atos, mas também nos olhos que se desviam, nos ouvidos que se fecham, nas bocas que se calam quando deveriam gritar. Serra das Angústias, com suas ruas arborizadas e igreja no centro da praça, foi tão culpada quanto meu pai. Uma cumplicidade silenciosa que permitiu que um monstro vivesse entre eles, respeitado, enquanto destruía a vida de uma menina. Aprendi então a mais dura das lições. A justiça não viria de fora. Se havia de existir, teria que vir das minhas próprias mãos. Foi assim que comecei a planejar, pacientemente, meticulosamente, como faria Cláudio Silva pagar por cada segundo de dor que me causou. O casamento com Sebastião foi minha primeira rota de fuga. Um homem bom, que nunca soube toda a verdade, que atribuiu minhas cicatrizes emocionais à minha natureza tímida. Com ele, construí uma aparência de normalidade. Tive 2 filhos maravilhosos, Miguel e Carolina, que cresceram longe da sombra do avô. Por anos, mantive distância. Construí muros entre meu passado e meu presente. Mas algumas dívidas exigem pagamento. Quando Sebastião morreu subitamente e meus filhos seguiram suas vidas em outras cidades, vi a oportunidade que esperava há décadas. Voltei para a casa do meu pai, um homem já idoso, mas ainda carregando a mesma crueldade nos olhos. Voltei não como a menina aterrorizada, mas como a mulher que havia planejado cada detalhe da sua vingança. Durante meses, manipulei sua mente e seu corpo. Plantas que causavam alucinações, remédios alterados, um ambiente recriado para despertar suas piores memórias. Vi o homem que tanto me aterrorizou se transformar em uma criatura assustada, perseguida pelos fantasmas que ele mesmo criou, principalmente o de minha mãe, que ele jurava ver pela casa,
observando-o em silêncio acusador. No porão onde fui sua prisioneira, transformei-o em meu prisioneiro. Por 7 dias, o mesmo tempo que ele me manteve cativa antes de matar minha mãe, fiz com que revivesse seus crimes através dos meus olhos. E então, quando estava completamente quebrado, apliquei minha sentença final, uma substância que causou um AVC devastador, deixando-o paralisado, preso em seu próprio corpo como eu estive presa naquela casa. Por 8 anos, cuidei dele diante dos olhos admirados da cidade. A filha exemplar, dedicada ao pai doente. Ninguém jamais suspeitou que cada gesto de cuidado escondia uma tortura silenciosa, que cada palavra gentil dita em público era contrabalançada por verdades sussurradas em seu ouvido quando estávamos sozinhos. Está preso no seu corpo como eu fiquei presa naquela casa. A diferença é que você merece isso. Quando ele finalmente morreu, 2 anos atrás, não senti alegria nem tristeza. Apenas a certeza de que um ciclo havia se fechado, de que a balança finalmente havia encontrado seu equilíbrio. No funeral, enquanto recebia condolências pela minha perda, quase ri diante do absurdo daquela situação. A cidade inteira chorando o monstro que eles ajudaram a proteger. Esta história não é um conto de moral. Não estou aqui para dizer o que é certo ou errado. Cada pessoa que passa por traumas semelhantes encontra seu próprio caminho para sobreviver, para seguir adiante. O meu envolveu um planejamento de décadas e uma execução impecável da vingança que considerei justa. Outros encontram paz no perdão, na espiritualidade, na reconstrução de suas vidas longe dos abusadores. O que sei é que o silêncio mata. Mata mais lentamente que facas ou venenos, mas mata com a mesma eficiência. Quando comunidades inteiras escolhem não ver, não ouvir, não falar sobre os horrores que acontecem atrás de portas fechadas, tornam-se cúmplices desses crimes. Por isso estou quebrando meu silêncio agora, mesmo que tardiamente. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que não a mantenha apenas para si. Inscreva-se no canal Vovó. Lembrou para acompanhar outras histórias que as pessoas preferem esconder nas sombras. Histórias reais, cruas, às vezes perturbadoras, mas sempre verdadeiras em sua essência humana. Deixe seu like para que este relato chegue a mais pessoas e, principalmente, comente o que sentiu ao ouvir minha confissão. Seus comentários significam muito mais do que você imagina. Cada palavra escrita é uma forma de reconhecimento, de dizer: eu vi você, eu ouvi sua dor. Para quem passou a vida sendo invisível, isso tem um valor inestimável. Então, por favor, tire um momento para compartilhar suas impressões, suas reações, talvez até histórias semelhantes que você conheça. Esse espaço nos comentários pode se tornar um local de cura coletiva. E se esta história te impactou profundamente, considere ajudar no Valeu Demais, uma forma de doação para cobrir os custos do canal e permitir que mais histórias como a minha sejam contadas diariamente. Sei que falar sobre dinheiro pode parecer frio após um relato tão pessoal, mas a realidade é que produzir estes vídeos exige recursos. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a manter este espaço de memórias vivo e pulsante. Na próxima semana, outra história estará aqui. Outro segredo será revelado. Outra voz que esteve silenciada por muito tempo encontrará seu caminho até vocês. Não perca! Ative o sininho para receber notificações assim que novos vídeos forem publicados. Explore também os vídeos anteriores do canal. Há histórias de amor, de superação, de mistérios familiares que foram guardados por gerações. Antes de me despedir, quero deixar uma mensagem para quem está passando por situações de abuso neste momento. Você não está sozinha. Existem caminhos de saída que não envolvem décadas de planejamento de vingança, como foi o meu caso. Há redes de apoio, organizações, pessoas dispostas a ajudar. Busque essa ajuda. Não carregue esse fardo sozinha como eu carreguei. E para aqueles que suspeitam que alguém próximo esteja sofrendo abusos, uma vizinha, uma aluna, uma amiga, não seja como os habitantes de Serra das Angústias, que preferiram a comodidade da cegueira voluntária. Estenda a mão, ofereça ajuda, denuncie. Você pode estar salvando uma vida, impedindo que outra Maria das Dores precise esperar décadas por justiça.
Agradeço a cada um de vocês que permaneceu até o final deste relato. Não foi fácil contar, assim como sei que não foi fácil ouvir. Mas há poder na verdade compartilhada. Há cura nas histórias que finalmente encontram ouvidos dispostos a escutá-las. Esta sou eu, Maria das Dores Silva, 62 anos, finalmente livre do peso do segredo que carreguei por uma vida inteira. Obrigada por me ouvirem. Agora, por favor, inscrevam-se no canal Vovó Lembrou, deixem seu like, comentem suas impressões e, se puderem, contribuam no Valeu Demais. Isso ajudaria muito nosso trabalho de trazer estas histórias até vocês todos os dias. Até o próximo relato!